Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Abra sua Bíblia, tema deste congresso, livro das revelações, livro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7. Quantos sentem a presença de Jesus neste lugar? Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Feliz em poder uma vez mais retornar a esta casa, acompanhado da minha esposa, missionária Sara, Misael. São bênçãos de Deus na minha vida. Eu deixo aqui minha gratidão aos líderes que confiaram em nos convidar para este congresso, amém? Mateus, sua esposa, que Deus abençoe a vida de vocês, e todo o grupo de jovens, que o Senhor continue abençoando e dando crescimento a este grupo, amém? Louvo a Deus pela vida de algumas ovelhas ali que nos acompanham, Vinícius, a Samanta, Cleito, a Juliana, Deus abençoe. E também honrado poder estar aqui junto com meu pai e com a minha mãe, pastor Daniel, e a missionária Rose, que estão lá atrás, amém? Nós louvamos a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Robson. Deus abençoe, pastor. Esse é o pastor que remanga as mangas e vai para cima. Deus abençoe tua vida, amém? Tem pastor só de púlpito, mas tem um verdadeiro pastor, que enquanto as ovelhas estão pastando, ele está fazendo o serviço braçal. Que o Senhor continue dando graça à vida do pastor Robson, sua esposa, missionária Vânia. Falei para ela hoje, você quebrou tudo com essa gravata. Deus abençoe sua vida, missionária. Servos de Deus que já louvaram, que Deus preserve vocês nessa graça, nessa unção, amém? Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, todos localizaram, digo amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória. Minha tradução é um pouco diferente. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Foi-lhe dado um tema a esse congresso, tema base, Apocalipse 19:7, que já fizemos menção nessa noite. A noiva não pode estar distraída, amém? Só os jovens, no 3, repitem comigo, 1, 2, 3, a noiva. 1, 2, 3, a noiva. Se eu ver algum jovem distraído na palavra, aí o caldo engrossa. Vamos honrar o tema que lhe foi dado. A noiva não pode estar distraída. Amém? Irmãos, sendo fiel ao tema que foi dado a esse congresso passado dos líderes e com certeza pela inspiração do Espírito Santo, quero falar tudo aquilo que o Espírito de Deus colocar no meu coração por intermédio desta palavra. Apocalipse 19, livro das revelações, aonde João no capítulo 19 está contemplando a revelação daquilo que o anjo está lhe passando. O texto fala para nós que capítulo 19 se inicia falando de uma grande multidão
no céu celebrando a queda da Babilônia, que fala do capítulo anterior, capítulo de número 18, e vai frasear falando das bodas do Cordeiro. Celebra-se a união definitiva do Cordeiro com a esposa, que é a noiva. O Cordeiro simboliza Cristo, a noiva simboliza a igreja, no sentido universal. Quando João está recebendo esta revelação, João fica tão maravilhado daquilo que está recebendo, que João ainda tenta adorar o anjo que lhe revela essas coisas, mas o anjo o repreende, lembrando que somente a Deus deve adorar. É nesta revelação do capítulo 19, do versículo 4, que vai falar dos 24 anciãos que estão ao redor do trono de Deus. Tira a coroa, coloca a coroa, digno é ele de ser adorado. Isso aqui quebra a tese dos frios, dos que se dizem maduros espirituais, que dizem que pular, se manifestar a alegria do Espírito Santo é coisa de menino. Isso aqui quebra com esta tese, porque no céu até os anciões estão tirando coroa, colocando coroa e adorando aquele que é digno de ser adorado. Fraseando o versículo de número 8, é muito profundo esse texto. O versículo 7 fala que a noiva já está ataviada, preparada. A noiva, porque a chegada das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Versículo 8, pois lhe foi dado, preste atenção, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Esta comparação fala Mateus capítulo 25 a respeito do encontro do noivo com a igreja. Semelhantemente, o reino de Deus é as 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, 5 loucas, 5 prudentes. As loucas não levaram azeite reserva consigo, as prudentes levaram azeite reserva. E demorando o noivo a chegar, todas as loucas e as prudentes adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Nesse grito, tanto as loucas quanto as prudentes se levantaram e foram para se encontrar com o noivo. Mas a diferença é que as prudentes foram porque tinham azeite reserva consigo. As loucas pararam e não foram, porque quando acordaram não tinha mais azeite. Quando acordaram, nem azeite reserva tinham consigo. A revelação é clara. Os reinos de Deus, quem vai participar das bodas do Cordeiro, não é para quem vai se preparar, mas é para quem anda preparado. Não é para quem vai arranjar azeite, mas é com quem anda com azeite reserva. Quem vai participar das bodas do Cordeiro é a noiva, que anda com linho finíssimo, preparada. A mensagem aqui nessa noite não é para você se preparar, é para você estar preparado, porque o noivo está à porta. Logo um grito vai soar: aí vem o noivo. Quem tem azeite reserva? Quem é que está preparado? Quem é que está pronto para quando o noivo bater a porta? Para quando o relógio do céu bater meia-noite e alguém dizer: aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo.
A profundidade do texto é que as 10 são virgens, as 10 se vestem de linho fino, mas somente 5 têm azeite em reserva. Tem muita noiva que anda como noiva, tem roupa de noiva, tem até azeite de noiva, mas não tem azeite em reserva para esperar o noivo chegar. Se comporta como noiva, fala como noiva, dá glória como noiva, prega como noiva, canta como noiva, mas não vai entrar, vai ficar para fora, porque não tem azeite reserva para entrar com o noivo. Oh, vitsi revocia, elemantio macheria. Olha para esse irmão, olha para o jovem que está do seu lado e diga: esteja preparado. Não dá mais tempo de se preparar, é tempo de andar preparado. Não dá mais tempo de dizer amanhã eu mudo, muda hoje. Amanhã eu me alinho, alinha hoje. Amanhã eu faço, faça hoje. Não deixe para amanhã, porque o demônio gosta de ver pessoas deixando para amanhã. O meu Deus é o Deus do hoje, o Deus do agora. Vai, eu sou repandi cala para webia. Hiricande elevassori de orebahaia. A noiva precisa estar preparada. Quem vai participar das bodas com o Cordeiro é a noiva que está preparada, que já se ataviou, que já se preparou, que já se vestiu. E esse texto aqui é muito profundo. Ela já se ataviou, ela já se vestiu para o seu noivo. Ela já se vestiu para o seu noivo. Ela não se vestiu para mostrar sua beleza para qualquer um. Ela se vestiu para o noivo. Ela não se ataviou para mostrar a beleza do linho fino para qualquer um. Ela se ataviou para o noivo. Ela se preparou para o noivo. Oh glória, eu sinto a graça de Deus aqui. Aleluia. E o que é mais profundo do texto é que o linho que a noiva se veste, não é a noiva quem faz, ela recebeu. Não foi ela quem fez, quem criou, quem costurou, mas foi ela quem recebeu. Sabe o que? Foi o presente do noivo para a noiva. Ele dizendo: quando você entrar para as bodas comigo e se casar comigo, eu quero que você vista este linho fino, resplandecente. Sabe qual é o dever da noiva? Manter o linho limpo até o noivo chegar. Sabe qual é o dever da noiva? Manter o linho resplandecente até o noivo chegar. Sabe qual é o dever da noiva? É manter o linho puro até o noivo chegar. O problema é que tem muita noiva que já sujou o seu linho. Tem muita noiva que está contaminando o seu linho. Tem muita noiva que já perdeu o brilho do linho fino que o noivo te entregou. Mas hoje essa palavra é para alguém aqui, e o noivo dizendo: se vista do linho puro, fino, que o noivo te entregou. Olé, manzi varauébia. Meditando nesse texto, o Espírito de Deus me faz lembrar do livro de 1 Samuel. Falando a respeito do menino Samuel, o jovem Samuel, o mancebo Samuel. E há uma conexão tão profunda nesse texto com a vida do jovem Samuel, porque no capítulo 2, no versículo 18, a Bíblia fala que Samuel ministrava. O jovem Samuel crescia perante o Senhor. Samuel crescia perante o Senhor, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, sendo ainda jovem. E o que é profundo no texto é que assim como a noiva recebe
Não é ela quem faz o linho fino. E assim como a noiva veste um linho finíssimo, resplandecente, o sacerdote também vestia, a sua veste sacerdotal era feita de linho. E a revelação é clara, porque Deus designou que o sacerdote servisse, fizesse o trabalho no templo das coisas do Senhor com linho fino, e não com lã, quebrando a maldição que foi dada do Éden. Porque se o sacerdote usaste veste de lã, ele soaria a hora que estivesse fazendo serviço no templo. E a maldição do Éden é que o homem soaria por causa do trabalho daquilo que Adão pecou. Aí Deus dá ordem para que o sacerdote, quando entre e faça o serviço dentro do templo, na casa do Senhor, vista-se de linho. Por quê? Para que quando ele estiver trabalhando no altar com as coisas do Senhor, ele não venha suar. Porque o serviço que o sacerdote está fazendo não é um serviço braçal humano e não é um serviço carnal. É por isso que não pode haver suor. E o linho fino, ele é claro, resplandecente, branco, mostrando a pureza e a santidade daquele que está servindo ao Senhor. Oh glória! A revelação do texto é que Ana, aquela que você conhece da história, que era perseguida por Penina, que Penina fazia ela perder a fome, esta Ana, quando entrou no templo, dentro do templo foi para o altar, no altar ela derramou-se, fez um voto com o Senhor e disse: o Senhor me deres um filho varão. Olha a ousadia de Ana, ele não será meu, mas será teu. Só que na hora do aperto, na hora da aflição, é fácil fazer o voto, é fácil fazer o pedido, é fácil pedir. Ana pediu um filho varão. A Bíblia diz que o sacerdote Eli olhou para ela e disse: mulher, vai em paz, e o Senhor conceda a tua petição. A Ana que chegou no templo caída, cabisbaixa, chorando, com a alma amargurada, quando o sacerdote olha para ela e diz: vai em paz, porque o Senhor ouviu a tua aflição e vai atender a tua petição. Aquela que chegou chorando, o texto diz que volta para casa agora com seu semblante alegre. Ela não chora mais, mas agora volta para casa dando glória, dando aleluia. O texto diz: Deus visitou Ana, visitou a madre de Ana, abriu a madre de Ana, nasce o menino Samuel. Agora é a hora que eu quero ver se a Ana é crente. Ana, quando estava aflita, foi fácil fazer o voto e pedir o menino, só que agora o menino está no braço de Ana. Agora o menino nasce. Ana está olhando para o menino Samuel e está dizendo: mas é tão lindo. Mas o Senhor está dizendo: mas é meu. Mas é tão bonito. Mas é meu, Ana. Mas é tão bom ficar com ele. Mas é meu. Lembra do voto, Ana? Lembra do voto, Ana? Lembra do voto, Ana? Muito fácil era falar que ia entregar Samuel sem ter ele no braço. Agora com ele no braço, quero ver se tu tem coragem para entregar o teu Samuel. Mas é tão lindo. E o Senhor dizendo: é meu, é meu. Lembra do voto? Oremande calandure macheria. Ana não negou de maneira nenhuma. Olhou para o seu esposo e disse: eu vou desmamar o menino e vou levar para o templo. Oremachoria é você.
Primeira, que a petição de Ana foi atendida. Por quê? Porque ela não pediu um menino para sua glória, mas pediu um menino. Se o Senhor me der, quem precisa é eu. Mas se o Senhor me der, não vai ser meu, vai ser teu. Quem está necessitando de um filho, sou eu. Mas se o Senhor me der, não vai ser meu, vai ser teu. Se fosse a Ana de hoje em dia, me dá Samuel para esfregar na cara de Penina. Me dá Samuel para eu mostrar para Penina que eu também posso, que eu também tenho, que eu também faço. Aí é por isso que muita gente está na aflição, mas não gera Samuel, porque pede para sua glória. E o Senhor dizendo, quando você entender que o reino é pedir para a glória de Deus, o menino cresce. Agora Ana sobe junto com o marido, com Eucana, para o templo. De ano em ano subia ao templo sacrificar. Mas agora ela está levando o menino Samuel. Entrega o menino no templo. Samuel agora está no templo. Samuel agora está no templo. O texto diz para nós que o contexto em que Samuel está no templo, não há, e aqui eu quero que os jovens olhem para essa mensagem, somente o jovem Samuel de jovem no templo. Junto com o jovem Samuel no templo, tem outros dois jovens chamados Ofni e Finéias. Primeira característica da geração de Samuel: ela não é influenciada. Samuel é jovem. Junto com ele também tem outros dois jovens. Sabe quem são eles? Filhos do sacerdote do templo. Só que Samuel está ali, e o texto diz que Samuel cresce diante do Senhor. Samuel ministra diante do Senhor. E o que é mais profundo? Versículo 19 do capítulo 2. Sua mãe, vamos voltar para Ana, ainda de ano em ano continua fazendo a túnica, a estola sacerdotal para o menino, para o jovem Samuel, como de linho fino. Não é Samuel que está fazendo a estola sacerdotal, mas é a mãe Ana, dentro de casa, dizendo: esse ano nós vamos subir para o templo, eu vou fazer a estola do meu menino Samuel. Como que ela é, Ana? É de linho fino, é de linho fino, é de linho fino, porque aquele que eu levei para o templo é consagrado ao Senhor. Ela é para a Shuri, é você. Olha só a renúncia de Ana. De ano em ano, Ana ainda continua subindo o templo. De ano em ano. Porque a Bíblia diz que ela leva a estola, a túnica para o menino Samuel. E agora, como sentimento de mãe, e sentimento de mãe é coisa linda quando eu olho para minha esposa. Imagina estar no lugar de Ana. Uma vez por ano subir ao templo. E Ana com aquele sentimento de mãe ansiosa para ver um menino Samuel. Só que quando Ana chega lá, ela dá aquele abraço apertado no menino. E com certeza o jovem Samuel olhando para a mãe dizendo: mãe, que saudade que eu estava da senhora. Mãe, me leva contigo. Eu quero ficar contigo. E a mãe olhando para Samuel e dizendo: não, meu filho, você não pode vir com a mãe, você precisa ficar aqui. A mãe queria te levar junto, mas não posso. Por que, mãe? Porque você não é mais da mãe, você é dele. Mas a mãe te trouxe uma túnica nova. A mãe te trouxe uma estola sacerdotal nova. Porque tu está crescendo, essa está pequena, mas a mãe trouxe uma nova.
Aonde estiver uma Ana, o Samuel não vai crescer sem a estola sacerdotal. Aonde tem uma Ana, Samuel não cresce sem o linho fino. Através da renúncia de Ana, Samuel está crescendo no templo. Através da renúncia de Ana, Samuel está crescendo diante do Senhor. Através da renúncia de Ana, Deus está levantando um juiz, Deus está levantando um sacerdote, Deus está levantando um profeta. Quer viver coisa grande? Viva a renúncia. Renuncie teu Samuel para amanhã ser um profeta. Renuncie teu Samuel para amanhã ser juiz. Renuncie teu Samuel para amanhã ser um sacerdote. Característica de Samuel: não é influenciado. Sabe por quê? Porque o contexto que eu estou pregando aqui, os outros dois jovens que estão com Samuel no templo, a Bíblia diz para nós que Ofni e Finéias estão na porta da congregação. Na porta da congregação, desviando o povo de Deus, se prostituindo na porta da congregação. Samuel podia olhar e dizer: mas eles são os filhos do sacerdote, eles devem dar o exemplo. Mas Deus olha para Samuel, pensou e diz assim: se eles não dão exemplo, seja você o exemplo. Mas quem é filho de sacerdote é eles, mas quem Deus consagrou foi você. Não use o pecado do outro de muleta para você também pecar. Se ele quer pecar, peque ele, mas eu continuo consagrado. Se ele quer errar, erra ele, mas eu continuo crescendo diante do Senhor. Eu não vou me influenciar, mas quem é os bambambam da história? Os filhos do sacerdote, que carregam a linhagem sacerdotal. Mas Deus não colocou Samuel no templo por um acaso, porque Deus está tirando a linhagem sacerdotal da casa de Eli e colocando a glória sobre os ombros de Samuel. Lá vai, geração de Samuel não é influenciada. Geração de Samuel, porque enquanto Ofni e Finéias estão na porta da congregação distraídos, Samuel está no templo. Aonde? No quarto. Aonde? Com a porta fechada, ouvindo Deus falar, ouvindo Deus falar, ouvindo Deus falar. Segunda característica do jovem Samuel: Samuel não é distraído. Samuel escuta o pai chamar. Eu vou ser fiel ao texto aqui. A Bíblia diz que Eli foi repreender os filhos. Disse: meus filhos, aquilo que vocês estão fazendo está desagradando ao Senhor. Vocês estão pecando contra Deus. A Bíblia diz que os filhos não deram ouvido ao pai. Estão distraídos. O pai chama, mas ele não escuta. O pai berra, mas ele não vê. E Samuel, capítulo 3. E a palavra do Senhor naquele tempo era de muita valia. Não havia uma visão manifesta. Vamos lá. É os dias de hoje. Eu não estou falando de visão que esses profetas do Pix estão tendo aí. Eu estou falando de visão do céu. Eu não estou falando de visão desses profetas do Pix que vê Deus abençoando, entregando chave para todo mundo. Porque a revelação que Samuel recebe, a visão que ele vê do céu, não é que ninguém vai ser abençoado, mas é que Deus vai entrar e vai quebrar o sacerdócio no meio. Porque estão pecando contra Deus.
Uma geração que anda fazendo o que quer, aprontando como quer, e tem um monte de sacerdote que já perdeu o sacerdócio de Cristo aí, e dizendo que Deus vai abençoar todo mundo. Vai nada. Deus não entrega a bênção para sem vergonha. Deus não entrega a bênção para qualquer um. Deus entrega para quem honra-o, para quem cresce diante dele. Capítulo 3, a palavra do Senhor era de muita valia, não havia visão manifesta, e o Senhor entra no templo. Antes que a lâmpada, o candelabro do templo se apagasse, antes do sol raiar, a voz do Senhor ecoa dentro do templo: Samuel. Na primeira chamada de Deus, Samuel já ouviu, se levantou da cama. O dia ainda não tinha amanhecido. Se não amanheceu, ainda era pela madrugada. Mas Samuel não é jovem preguiçoso que põe desculpa para levantar de madrugada para se relacionar com o pai. Quando o pai chama, Samuel se levanta da cama. Eu não vou me levantar. Samuel não foi a geração que disse: não vou me levantar porque está muito frio. Eu não vou me levantar porque eu estou muito cansado. Mas quando o Senhor chamou a primeira vez, Samuel se levanta. Vai até onde? O sacerdote. Isso aqui é profundo. Qual é a revelação? Escuta, jovem. É porque Samuel ainda nunca tinha se relacionado com Deus. Ainda não conhecia Deus. Mas quando ele ouve Deus o chamar, ele vai até o seu líder, até o seu sacerdote, que era Eli naquele momento. Chegando lá, ele disse: o Senhor me chamou. Ele, sem entender nada, disse: não chamei, meu filho, volta para a cama e vai dormir. Pela segunda vez Deus chama: Samuel. Ele de novo se levanta, vai lá no quarto de Eli e diz: o Senhor me chamou, eu escutei o Senhor me chamar. Sabe por quê? Porque a voz de Deus é igual à voz do seu líder. Se Samuel não honra o líder, Samuel não ouve Deus falar. Se Samuel não sabe ouvir a voz do seu líder, Samuel não vai saber ouvir a voz de Deus. Mas eu vim pregar para jovens aqui nessa noite, que tem sensibilidade do céu. E o princípio da honra não vai sair do meio dos nossos jovens. Enquanto nós estamos vivendo um mundo de escassez, em que filhos não querem mais honrar o pai, em que filhos que ainda são menores de idade quer peitar pai, quer peitar mãe, quer peitar professor, achando que é o bam, mas logo Deus vai quebrar o seu nariz. Jovens que acham que são dono do próprio nariz e não respeitam mais pai, porque se não respeita o pai, não vai honrar o líder. Se não honra a mãe, não vai honrar a missionária. Se não honra o pai, não vai honrar o pastor. Então já comece vendo. Se você quer casar com um varãozinho aí, vê como ele trata a mãe dele, vê como ele trata o pai dele, vê como ela fala com a mãe, vê como ela fala com a líder, vê como ele conversa com o líder, vê como ele trata o pastor, vê como ela se comporta com a liderança. Porque se não honra o pai, não honra o líder, vai bater na tua cara, meu filho. Se não respeita a mãe, vai quebrar a tua cara, minha filha. Vai vir pro culto com o farol quebrado. Mas se honra pai, se honra mãe, também honrará o líder. Porque se Samuel não ouvisse a voz do sacerdote ali, ele não ouviria Deus falar com ele. Mas ele está velhinho, a visão está escurecendo, mas ainda é seu líder. Honra-o. Olha a profundidade do texto. Segunda vez ele foi, aí ele entendeu e disse: Samuel, já sei o que está acontecendo. Quando você ouvir de novo a voz te chamar, você diz assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Terceira vez a voz entra no quarto de Samuel. Samuel, Samuel. Samuel no quarto. Eis-me aqui, Senhor.
Fala, porque o teu servo ouve. Ela é maior, você não está entendendo? Enquanto Ofni e Finéias estão lá na porta da congregação prostituindo e pecando, Samuel está dentro do quarto ouvindo Deus falar. Samuel está dentro do quarto tendo visões de Deus. Marachoria. Samuel não está no quarto distraído. Samuel está no quarto ouvindo o Pai falar. Eu profetizo e o meu clamor aqui nessa noite é que Deus está levantando uma geração de Samuel neste lugar, que não é influenciado e não está distraído como a massa dos jovens que estão distraídos, porque hoje a distração é que está tirando muitos do foco espiritual. Hoje a distração está tirando a espiritualidade dos jovens da igreja. Hoje a distração está tirando os jovens de saber ouvir Deus falar. Hoje a distração do mundanismo. Mas Deus não chamou você para farmar áurea, para fazer sique serva. Deus chamou você para ter intimidade com o Pai no quarto. Ai, Ossúria. E agora eu vou pregar debaixo da revelação aqui. É que Samuel, quando ouve Deus falar, recebe a revelação. A Bíblia diz que quando agora está amanhecendo, logo Samuel, sem conseguir dormir, se levanta no templo. Qual era a função de Samuel no templo? A função de Samuel no templo ia para a porta. Ai, Jesus. Não é porque que Samuel é consagrado que ele precisa ir direto para o altar. Samuel foi profeta, foi sacerdote, foi juiz, mas Samuel começou lá na porta. Samuel começou servindo lá na porta. Não, eu sou profeta, eu quero minha cadeira no altar. Não, eu sou sacerdote, preciso sentar no altar. Sacerdote que está preocupado com a cadeira, fica com a cadeira, mas perde a presença. E o sacerdócio da geração de Samuel é um sacerdócio puro, santo e justo. A Bíblia diz que pela manhã ele se levanta, porque Samuel tem uma função importantíssima dentro do templo do Senhor. A função dele é cuidar da porta. Por quê? Porque quem está na porta do templo cuida para que nada de mundano e imundo entre dentro do templo. Ofni e Finéias estão pecando, estão prostituindo, mas não é na porta do templo, é na porta da congregação, porque quem está na porta do templo é Samuel. E enquanto Samuel está na porta do templo, aqui ninguém vai se prostituir, aqui ninguém vai fazer, porque Samuel está na porta. É baracalamaxéria. Geração de Samuel, ela é maior, protege a porta do templo. Samuel abre a porta com a revelação do céu. Samuel está na porta e dizendo: nada imundo vai entrar aqui. O santo dos santos está ali. O meu dever é cuidar da porta. É por isso que Ofni e Finéias estão pecando, mas não conseguem se aproximar do templo, porque Samuel está guardando a porta do templo. Olha a profundidade, olha a responsabilidade nos ombros do jovem Samuel. Samuel é um dos únicos que exerce os três ofícios: ofício profético, ofício sacerdotal, ofício de juiz. Por um tempo Samuel foi juiz sobre a nação de Israel, porque o sacerdócio Deus arrancou das mãos e da casa de Eli, entregou sobre os ombros de Samuel. E para eu encerrar aqui nessa noite, geração de Samuel,
levanta sacerdócio santo, geração de Samuel, levanta reis comprometido com a presença de Deus. Porque foi sobre Samuel que caiu a função de ungir o primeiro rei de Israel. Mas pera lá, o primeiro rei de Israel foi escolhido pelo povo. Olha a escolha do povo. A escolha do povo nunca foi boa. A escolha da massa nunca foi boa, meu irmão. A escolha da multidão nunca foi boa. Desde aquela época, desde a época em que Cristo andou nessa terra, o povo preferiu Barrabás. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Desde aquela época, era momento de festa para o povo judeu ver os discípulos e os apóstolos morrer à espada. O povo nunca escolheu o que era bom. Mas quando o povo diz, nós queremos um rei, Deus olhou para Samuel, na função de profeta, juiz, sacerdote, e diz, Samuel, o povo quer um rei, entrega para eles um rei. A escolha do povo, primeiro rei levantado, pela escolha do povo, Deus preparou um rei, mas pela escolha do povo, Saul. Oh glória! Saul, a Bíblia diz que não havia homem de estatura maior do que Saul. Saul tinha aparência de rei, estatura de rei, cara de rei, força, jeito de rei. É esse que o povo quer, é esse que a massa quer, é esse que a multidão quer. Tem cara de rei, fala como rei, ninguém bate a altura de Saul. Esse deve ser o nosso rei. Primeiro rei que o povo escolheu, Deus o rejeitou. Agora Deus entrou em cena e falou, Samuel, eu vou preparar um novo rei para Israel. Só que primeiro rei foi a escolha do povo, e o rei que eu estou preparando não é o povo que está escolhendo, sou eu. Quem é, Senhor? Prepara, enche o chifre de azeite, vai à casa de Jessé, porque lá tenho provido um rei. Lá foi Samuel, e Samuel, sem entender, ainda estava com a visão do povo. Chegou na casa de Jessé, viu Tamar, que também tinha estatura, que também tinha força, que também tinha tamanho, e disse, certamente é esse quem o Senhor escolheu para ser o novo rei. Não, Samuel, você está na visão do povo. O povo escolheu o primeiro rei pela aparência. Aquele que eu escolhi não tem tamanho, não tem formosura, não fala como rei, não senta como rei, não se comporta como rei, não tem tamanho de rei, não tem aparência de rei, mas é aquele no campo escondido, é aquele lá que eu escolhi para ser o rei de Israel. Porque ele, Senhor, não tem aparência, não tem aparência de rei, mas tem o coração de rei. Ninguém viu ele no campo matando urso, ninguém viu ele no campo matando leão. Levanta ele como novo rei de Israel. Na história a gente sabe que ambos pecaram, mas por que Deus rejeitou somente um? Que foi Saul. Davi foi homem segundo o coração de Deus, mas também pecou. Qual o pecado de Saul por ser rejeitado? Se adiantou, passou na frente do sacerdócio e quis sacrificar. Rei é para reinar, sacerdote é para sacrificar. Deus o rejeita. Qual o pecado de Davi? Adulterou. Aí eu falo para ti, qual o pecado é mais gritante? De Saul ou de Davi? Não parece os de Davi? Mas quem Deus o rejeitou? Foi Saul. Por quê, pastor?
Porque Saul peca, mas Saul olha para o trono e diz: a cadeira de rei ainda está aqui, a coroa de rei ainda está aqui, a vestimenta de rei ainda está aqui, então está tudo bem. Davi pega e escreve o Salmo 51. Pequei contra ti, somente contra ti pequei. Davi foi melhor do que Adão. Adão pecou e disse: pequei por causa da mulher que tu me deu. Davi pecou, mas disse: somente eu pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. Qual a diferença? Saul foi rejeitado e Davi não, porque Davi olhou para a cadeira de rei, olhou para a coroa de rei, olhou para a veste de rei e disse: tira a coroa, tira a cadeira, tira a veste, só não tira de mim o teu espírito. Não adianta reinar sem presença, não adianta sacerdócio sem presença, não adianta reinar sem a tua presença. E lá vai para toda a igreja nesse momento, levanta a mão, me dá mais microfone por favor, porque o legado de Davi para os jovens nessa noite é: Davi não troca honra pela glória, Davi não troca honra pela presença. Davi foi honrado por Deus, mas quando pecou contra o Senhor, ele disse: Senhor, se necessário for, manda eu voltar para o pasto, manda eu voltar para o campo, manda eu ser bastardo de novo, mas eu quero a tua glória, eu quero a tua presença. É Davi dizendo: o Senhor me honrou, mas não adianta eu pregar os quatro cantos sem a tua presença. O Senhor me honrou, mas não adianta eu pregar no maior congresso do Brasil sem a tua presença. O Senhor me honrou, mas não adianta eu andar os quatro cantos do mundo sem a tua presença. É por isso que ele escreve Salmo 51: torna, Senhor, a me dar a alegria da salvação. Para dizer, a presença não vai sair do templo. Deus ainda levanta Samuel, Deus ainda levanta Davi, mas a glória não vai embora, a glória não vai sair. Tem muito Samuel ainda escondido no quarto, tem muito Davi ainda escondido no campo. Eu não estou preocupado quem está nos holofortes. Deus ainda está procurando quem tem qualidade. Quem tem qualidade. Tem muita quantidade aparecendo nos holofortes, mas Deus está procurando aqui quem tem qualidade ainda para ter intimidade. Quem tem qualidade ainda para estar no quarto. Quem tem intimidade ainda para ouvir e receber a revelação do céu. Se Davi estivesse nesse congresso dos jovens, ele estaria aqui. E se eu chamasse Davi, vem aqui dar uma palavra, Davi pegaria esse microfone nessa noite e diria: não adianta congresso sem a tua presença, não adianta uniforme sem a tua presença, não adianta pregador de fora sem a tua presença. Há um reavivamento acontecendo nesta casa. A alegria da salvação hoje Ele está colocando de novo no teu coração. Segure na mão desse irmão que está do seu lado e diga assim: você não vai trocar honra pela presença. Se Deus te honrar,
Se Deus te colocar na cadeira de rei, olha para ele, olha para ela, olha para esse jovem. Fala, se Deus te colocar na cadeira de rei, não troque o reino pela presença. Não troque a coroa pela presença. Se Deus fazer você ter o maior salário, não troque a presença pelo salário. Fique com a presença, mas seja fiel no pouco. Ainda precisa conta com a presença dele. Ora vai, Oxúria. Fecha o teu olho. Estou colocando a harpa nas mãos de Davi aqui agora, diz o Senhor. Estou colocando a harpa na mão de Davi. Estou colocando a harpa na mão de Davi. Estou colocando a harpa na mão de Davi. Davi, entenda que a harpa que tu toca é mais importante que a coroa que tu carrega. A harpa que Deus colocou na tua mão, Davi, é mais poderoso do que a coroa, é mais forte do que a coroa, porque enquanto Davi tem a harpa na mão, o Espírito desce, 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 o Espírito desce. Não troque a coroa pela repacata. Alabata calaba xerga. Segure na mão dessa pessoa de novo, de olho fechado. Você vai falar assim perto do ouvido dele, do ouvido dela, vai. Aperta forte a mão desse irmão. Você está vivo aqui nesse culto, porque Deus marcou um encontro com Samuel e com Davi aqui nessa noite. E Deus hoje quer se relacionar com Samuel. Agora perto do ouvido desse irmão, dessa irmã, você vai falar assim: hoje, Samuel, Deus desceu para falar contigo. Hoje, Samuel, Ele veio te encontrar naquele lugar aonde Ele te chamou pela primeira vez. Só que quando Ele desceu lá para falar contigo, você não estava mais lá. Eu estou te procurando, Samuel. Eu estou te procurando, Samuel. Eu estou te procurando, Samuel. Cadê você no quarto? Cadê você na intimidade? Cadê você, Samuel? Eu desci para falar contigo, mas tu não estava lá. Mas hoje Ele desceu nesta casa, marcou este congresso para dizer: Samuel, volta para casa comigo. Davi, volta para casa comigo. Cadê a primeira alma? Cadê a primeira alma? O Espírito está aqui. Vem para o altar, Samuel, porque Ele te chama. Vem para o altar, Samuel, porque Ele te chama. Vem, 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 vem.
Uranda calabaia. Olha a mão dele procurando Samuel. Olha a mão dele indo atrás de Samuel. Ele vai te pegar aí, Samuel. Rata, rapata, surabacalabaia, iricante capa, iticapanto cala, alabate calabachandaraia. A mão dele te pegou e te achou nessa noite, Samuel. Fecha o olho, fecha o olho. Cadê o primeiro Samuel que hoje ele está te chamando? Vem para o altar de novo, Samuel. Samuel, quero te trazer para o relacionamento de novo. Tu estás distraído, tu estás distraída, mas hoje a minha mão te acha. Calaba. Chovatacante que é mais. Uricandicande covinicia, Retsicande covia, Stomandicite covia. Uma descarga de glória Deus derrama sobre a tua vida nessa noite. Eu te contemplei no quarto, remande solvia, e hoje eu mando minha descarga de glória sobre a ti. Porque tu não será mais o mesmo. Eu estou mudando a tua mente, estou mudando o teu coração. Teu andar não vai ser mais o mesmo, teu falar não vai ser mais o mesmo, porque o idioma do céu ele coloca na tua boca nessa noite. Eu te selo com o meu espírito. Ele te inunda com uma cachoeira de glória nessa noite. Tu foi marcado, tu é consagrado. Ele olhou para o ventre da tua mãe e disse: escolhi para mim um profeta, separei para mim um profeta. Olha eu, Senhor, nesta noite trilhando o teu caminho. Olha eu, Senhor, nesta noite endireitando as veredas e transformando a tua mente, o teu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Há uma glória pairando aqui. Há uma nuvem de glória pairando sobre essa casa. Eu não falo isso para te emocionar e para te impulsionar da glória, mas eu falo aquilo que eu estou sentindo. Há uma nuvem de glória pairando nesta casa. E hoje Deus marcou o ambiente e o cenário para mudar o caminho de vidas aqui, para mudar a rota de alguém aqui. Cadê a primeira vida? Essa palavra foi ao teu encontro, e tu sabes disso melhor do que eu. Vem aqui para o altar, eu quero orar pela sua vida. Vem que Ele te chama. Vem que Ele marcou um encontro contigo. Eu sei que tem mais, a mão dele vai te empurrar aí. Cadê a segunda vida? Vem, 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 vem. Cadê a segunda vida? Vem. Não troque a oportunidade. É hoje, não é amanhã. Não é para terça, não é para quarta. É hoje. Vem, vem, vem. Reparando remiais. Vai orando o Espírito aí, vai orando o Espírito aí. A segunda já está vindo, a segunda já está vindo. Cadê a terceira? Vem. Cadê a terceira? Vem. Cadê a terceira? Vem. Ele vai, oh, vai.
Ele está mudando a rota, Ele está mudando a rota, Ele está mudando o caminho. É para a Xúria. Ela vai o chore me quebra. Você, vem cá. Olha lá para a igreja. Aquela moça de blusa preta e de óculos, vai lá. Vai lá. Pega na mão dela aí, pegue na mão dela. Abraça ela, abraça. Fala assim no ouvido dela. A promessa quem te fez não foi pai, não foi mãe, mas o Senhor projetou algo no teu coração. Tu és chamada, escolhida no ventre. É pai, o Choremaia. Hoje ele desce para falar contigo, moça. Porque há um buraco no teu coração que só a presença dele preenche aí. É mandelebria xéria. Hoje o teu coração nessa noite recebe um renovo do toque da presença de Deus nesse abraço. Hoje ele te toca como da primeira vez. E ele diz assim para ti: o diabo quer manchar teu coração, mas Deus está te guardando e te livrando nesta noite. Porque nessa noite a mão dele te cobre e te esconde, te diz o Senhor. A igreja toda estende a mão para cá. Eu sei que tem mais vidas aí que o Espírito está movendo e está chamando, mas Ele te espera aqui no altar. É a atitude que você precisa tomar. Pai, derrama o teu bálsamo sobre ela. E essa angústia, esse desespero vai embora hoje. Hoje eu tiro essa angústia do teu coração. Hoje eu mando embora o desespero. Hoje o meu Espírito te abraça e te dá segurança, porque tu estás comigo. Eu marquei essa noite para te encontrar aqui no altar, porque tu és escolhida e há um dom escondido e guardado aí. É para a Xúria. Hoje eu renovo a promessa no teu coração. Hoje eu reacendo a chama no teu coração. O adversário queria ver você deprimida e depressiva. A vontade não era nem de sair de dentro do quarto, mas eu, Senhor, te dei força e te arranquei de lá. A depressão queria te consumir e a ansiedade estava te prejudicando. A falta de ar eu vi, o desespero que bateu, eu, Senhor, contemplo. Mas assim te diz o Senhor: as suas noites não vão ser mais as mesmas. As noites de sono perdido não vão ser mais as mesmas. O meu anjo eu coloco do lado daquela cama, na cabeceira daquela cama. Porque durante a madrugada bate um desespero e tu perde o sono. Mas hoje eu, Senhor, entro dentro daquela casa, e se tu crê eu vou mudar o cenário. Abre o revoce, porque a minha mão de salvação alcança a tua casa inteira hoje. Hoje eu coloco paz no teu coração. Hoje tu sai daqui leve, porque eu vi o peso que estava sobre os teus ombros. Mas hoje o Senhor tira o fardo. Hoje o Senhor quebra o jugo e coloca a minha paz.
Dá um abraço nela. Dá um abraço nela também. A terceira alma está aqui. Cadê o glória da igreja? Tem a quarta ainda. Calma que ainda tem a quarta. A igreja toda. Segura um pouco, meu irmão. Quem crê que hoje essas duas jovens aqui, quem viu elas hoje entrando como uma Ana se derramando no altar, amanhã verão elas com um semblante mudado. Porque hoje as duas Ana no altar começa a gerar um milagre. E eu profetizo que eu vou voltar nesta casa e vou ver as duas testemunhando que Deus é o Deus que gera o milagre e muda e transforma. Levante as duas mãos para o céu, as duas mãos, a igreja inteira, as duas mãos. Revoramaya. Para a banda da tua casa, ou melhor ainda, para a rua, vira a igreja toda. Pode ficar de costa aqui para mim, vira lá para a rua, a igreja inteira, as duas mãos para lá. Oh, vinte calamante, eu vou raia. Por que você está fazendo isso aí, pastor? Isso aqui é coisa de crente doido, que crê no sobrenatural e no profético de Deus. A igreja de mão levantada lá para fora, porque o Senhor levantou Samuel aqui nesta noite, e a porta deste templo está sendo guardada e protegida. Há um principado das trevas que se levantou contra esta obra, mas hoje Deus está colocando Samuel na porta. Pai, e assim diz o Senhor na minha boca: nada vai impedir o avanço da minha igreja, nada vai impedir o crescimento da minha igreja, nada vai impedir daquilo que está sendo construído. Remala Machéria, e o principado que luta neste bairro para ver vidas paradas, para ver vidas trancadas, nesta noite, através do glória da igreja, Oremaia, Deus está destravando, Deus está destrancando tudo aquilo que estava parado. Hoje Deus está entrando em ação e está movendo. Olha a glória entrando dele no templo, olha a glória entrando no templo, olha a glória dele entra aí. Olha a glória dele invadindo esta casa. Haverá sinais da glória do Senhor. Toma, Senhor, toma. Ele vai tomar, reparar, calabaia. Deixa ele te tomar com a glória dele aí. Deixa ele te tomar com o poder dele aí. Porque hoje ele está selando a porta desta casa com a sua glória. Volte para o seu lugar glorificando e adorando esse Deus vivo. O desespero me tomar, a expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Deus que não vai deixar essa luta me matar.